Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. A graça vai muito além do que nós possamos especular, vai muito além das nossas meras elucubrações, vai muito além das nossas conjecturas. O que é graça? Graça, eu só sei que eu não mereço nada e dele recebo tudo. Tudo é pela graça. Interessante que a graça não é de graça, mas pela graça, porque não podemos ignorar o fato de que um alto preço foi pago, preço de morte, morte de cruz, onde todo o seu sangue foi derramado para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa glorificação. É por isso que quando eu me deparo diante da graça, eu simplesmente me deleito, porque estou diante de um Deus completamente gracioso, ao contrário do que propaga o paganismo, onde demonstra seus deuses carrascos, cruéis, algozes. Nós temos um Deus de graça. E na cruz, sabe o que é que eu vejo? Ao contrário de toda cultura, de todos os povos, de todos ritos e rituais que fazem sacrifício para Deus, na cruz eu vejo o próprio Deus fazendo um sacrifício para o homem. Será que você consegue entender isso? É comum em todos os povos os homens fazerem sacrifício a Deus, mas na cruz é Deus fazendo um sacrifício para o homem, por meio da propiciação, apaziguando toda a ira, através do sangue de Cristo Jesus. Anunciai a sua morte. E nós nos deparamos com a graça de Deus na morte de Cristo. Graça essa capaz de nos aceitar, independente do que somos, independente do que fizemos, independente de onde estamos e como estamos. Basta tão somente olhar para Ele e dizer: lembra-te de mim. E um mínimo pedido é capaz de trazer o máximo de todas as promessas e respostas. Jesus não simplesmente lembra, mas promete. E se Ele promete, Ele garante. Ainda hoje, não é amanhã, não é depois do julgamento, não é na eternidade. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Graça que nos aceita. Que coisa tão extraordinária, porque aquele homem era rejeitado, excluído. Se estava com a pena de morte, sofrendo, é porque não servia para nada, tornou-se um inútil, um imprestável. Mas ao olhar para Jesus e pedir tão somente: lembra-te de mim, a graça se revela na morte, ao ponto que Jesus garante: ainda hoje estarás comigo, não somente vou lembrar de ti, como eu vou te levar comigo, para que aonde eu esteja, tu estejas também. Ele lembra de ti, Ele lembra de mim, Ele lembra de nós, e muito mais do que isso, Ele nos aceita, Ele nos inclui, e Ele nos leva para onde Ele está. Por isso anunciai a sua morte. A graça da aceitação. Mas mais do que uma graça que nos aceita, uma graça que nos perdoa. Porque no momento de dor, no momento de aflição, no momento de pranto, no momento de agonia, Jesus ainda é capaz, com todo o seu semblante sujo de sangue, com todo o seu corpo marcado de dor, olhar para os céus e dizer: Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazes. Perdoar aqueles que não merecem perdão. Perdoar aqueles que nem sequer pediram perdão, nem reconheceram, nem se conscientizaram do seu próprio ato. Você consegue dimensionar esse perdão de Deus? O quanto Ele é imenso. O quanto Ele é também infalível e completamente suficiente. Quando Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Ele estava pedindo perdão não somente pelos pecados do passado, mas do presente e de todo o futuro. Ele não estava pedindo somente pelo perdão daquela geração,
mas da geração outrora e da geração posterior. Sabe o que isso significa? É que na cruz, Jesus pediu perdão pelos teus pecados, até mesmo por aqueles que você ainda não cometeu e que vai cometer. E essa voz ressoa nos céus, dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabe o que significa isso? Como se chama isso? Graça. Graça que é capaz de perdoar aqueles que não merecem. Não tem como explicar a graça de Deus, né? Eu entro num conflito, aí me coloco no meu lugar. Aí me coloco no meu lugar e diz: profundidade da sabedoria e do conhecimento. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro lhe deu para que lhe seja retribuído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. São todas as coisas. Graça capaz de aceitar, graça capaz de perdoar. Por isso, anunciai a sua morte, anunciai ao mundo, às criaturas, aos povos, a quem quer que seja, aonde quer que seja, de que Deus reconciliou, através de Cristo, o mundo consigo mesmo, e nos fez embaixadores do seu reino. Anunciar que na morte, Ele está declarando ao universo que nos aceita. E não importa quais sejam os teus erros, não importa quais sejam tuas falhas, Ele te perdoa. Graça capaz de concluir e completar tudo que deveria ser concluído e completado. Porque a penúltima palavra de Jesus na cruz foi tetelestai, que significa estar consumado. Ou seja, a graça aceita, a graça perdoa e a graça completa. Você foi selado. Quando Jesus disse tetelestai, é um termo comercial daquela época. O que significa? É quando você pagava a última promissória de um compromisso. Você simplesmente rasgava, pagava e dizia: não devo mais nada. Completei, cumpri, tetelestai. Estar consumado. Estar consumado. Isso é tão forte, gente, que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz: aquele que começou a boa obra entre nós é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ele não deixa a obra incompleta. A cruz é a prova de que Ele completou a sua obra. Não há pregos, não há coroa de espinho, não há açoites que faça com que Ele venha desistir de mim, de você. Ele vai até o fim completar a sua grande obra. Tetelestai, está consumado. Então, anunciai a sua morte, que nos revela essa maravilhosa graça de Deus. Graça que te aceita, graça que te perdoa e graça que completa tudo, toda a obra de Deus em sua vida. Anunciai a sua morte até que Ele venha. Mas só há uma forma de anunciar: vivendo. Caso contrário, as nossas palavras, por mais eloquentes, persuasivas que elas possam ser, elas nunca surtirão efeito algum. É necessário viver. Para anunciar, é necessário viver. Anunciar a sua morte até que Ele venha.
Então, até que Ele venha, nós não vamos recusar aceitar quem quer que seja, porque Ele nos ensinou que devemos aceitar. É por isso que a evangelizadora é uma igreja de portas abertas. Venha como está, venha como vier, na certeza que Deus te ama tanto, que somente Ele é capaz de mudar e transformar a tua vida. Morreu de braços abertos, porque nós cruzaríamos o nosso braço. Até que Ele venha, então vamos perdoar quem quer que seja, pelo motivo que seja. Porque se Deus, sendo Deus, nos perdoou, e como já diz uma frase, se Deus nos perdoou, por que nós podemos negar o nosso perdão? Não é verdade? Se Deus, sendo Deus, nos perdoou, por que nós podemos negar o nosso perdão? Por mais mal que uma pessoa te faça, ela nunca te fará o mal que você fez a Deus. Portanto, se Deus lhe perdoou, perdoe. Anunciai a sua morte dessa forma, aceitando, perdoando, e não somente aceitando, perdoando, mas também indo até o fim. Porque está lá escrito em João 13, e amando os seus discípulos, amou até o fim. Jesus não amou por um momento, Jesus não amou por uma estação, Jesus não amou por uma ocasião, Jesus amou até o fim. Isso significa que nós temos responsabilidades um com o outro e devemos assim completar a missão que Deus nos deu, lutando um pelos outros até o fim. E ainda não é chegado o fim, meu irmão. Estamos caminhando para isso. Mas enquanto o fim não chega, anunciai a sua morte até que Ele venha, vivendo pela graça e tão somente de graça em graça, dando glória a Deus por tudo. Amém? Bebeu do vinho? Comeu do pão? Então anuncie a sua morte. Que a ceia não termine aqui, mas que essa ceia possa te acompanhar ao chegar em casa, ao amanhã despertar e for trabalhar. Que você possa entender que se você bebeu do cálice, comeu do pão, deve anunciar a sua morte, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós não vamos desistir. Até que Ele venha, nós não vamos desfalecer. Até que Ele venha, nós não vamos esmorecer. Até que Ele venha, nós não vamos retroceder, nem muito menos recuar. Até que Ele venha. Pode o sol escurecer, as estrelas caírem do firmamento, as leis dos homens se levantarem contra nós, mas até que Ele venha, haja o que houver, custe o que custar, aconteça o que acontecer, passe o que passar, anunciaremos a sua morte, até que Ele venha. Se coloque em pé, segura firme a mão do teu irmão que está ao seu lado e diga isso a ele: até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha, seremos um só no Senhor. Até que Ele venha, partiremos o pão e tomaremos do vinho. Até que Ele venha, nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Toda língua que em juízo se levantará contra nós perecerá. Pelejarão contra nós, mas não prevalecerão. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Que o Senhor Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Que os guarde, que os livre de todo mal, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.